Fale, moço. Eu tô aqui escondido, não quero aparecer porque eu esqueci de ontem para hoje o que é RAD. Vocês falam tanto em RAD e eu esqueci. E eu gostaria de saber exatamente o que é estar em RAD, o que é se reunir em RAD. Uma palavra nova para mim. Pergunta difícil essa. Você quer saber na teoria ou na prática? Eu quero saber na teoria, porque na prática eu não consigo enxergar ainda. Perfeito. Bem, vamos lá. Vou falar o meu entendimento, né? A partir do que eu tenho aprendido aí, deveria ter relação, né? Com estarem todos num mesmo espírito, num mesmo propósito, todos aí falando a mesma língua, não porque vê que outros estão falando e aí quer falar igual, né? Todos falando a mesma língua por terem todos alcançado o mesmo entendimento. Bom, eu entendo que na teoria funcione desse jeito. Se mais alguém quiser complementar. Eu. Vai lá, Marcleide. Na teoria, nós temos que o ERRAD, nessa união no todo, é como tirar, vou dar um exemplo. Quando a gente vai fazer tirar a carta de condução, você tem a teoria, depois você tem a prática. Ou seja, nós temos que estudar não por mim sozinha, mas contribuir com todos, não pensando só no meu ego, no meu bem-estar, no meu conforto. Eu tenho que estudar, evoluir e depois eu partilhar isso com todo, né, no ERRAD, nessa união. Porque nessa ERRAD que a gente partilhamos depois, a gente primeiro tem a teoria, como é que se faz, depois vamos colocar na prática. E se nós estamos estudando nessa evolução contínua, não é para guardar na gaveta, não é para ficar arrumado. Isso é para depois ser partilhado. Então, é um aprendizado constante de compartilhamento no todo. O corpo de Cristo é isso, né? Não tem como você ficar só na teoria. Porque você ficar na teoria, você está alimentando só o seu ego, só o seu umbigo, né? E não é esse sentido de todo. Então eu estou entendendo. Então o problema não está na errade. O problema está em cada um, naquilo que se quer, como quer. Eu quero de Paulo, eu quero de Pedro, eu quero de Cristo. Eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou do Áquio. É mais ou Eu menos sou assim, de por enquanto. João, eu sou de João. Então, ou seja, o ensinamento é claro, o aprendizado também mas o querer realizar é que é o problema. É isso? É bem Exatamente. isso, viu? É bem Exatamente. por aí. Bom, lá em Atos, diz assim que eles estavam todos juntos, Tinham tudo em comum, já? tinham tudo em comum e que eles cresciam e caíam na simpatia do povo e a cada dia ia aumentando mais a igreja, o número da igreja. E Olha, esse Delta aí é um na sua texto cabeça. bonito. Olha, é um texto bonito, um texto muito lindo, agradável, né? É fácil de ler, é fácil de falar. O problema está na prática? Entendi. Eu posso Então, falar alguma coisa? é porque não querem? É isso?
Vamos ouvir o Antônio, vamos ver. Olha, como eu sou muito religioso, eu já fui muito religioso, né? Então vamos usar aquele texto lá que era um clichê, mas para nós é verdadeiro. Uma só fé, né? Erradicando a todos e todos evoluindo, nenhum só espírito, nenhuma só consciência em amor. É incrível isso, né? Eu mesmo, eu sou um novo ex, mas eu vivo feliz por estar crescendo, evoluindo com todos. E é isso aí, eu sinto que todos nós estamos evoluindo juntos. Isso me deixa feliz. E nos deixa todos felizes, não é, gente? Eu sei que todos estão sentindo isso. Verdade, verdade? Antônio. Pelo menos quem está entendendo e está colocando em prática, eu acredito que pensa desse jeito mesmo. Com certeza, é. Crescendo no todo. Com Bom, certeza. Parece uma brincadeira, né? Wilson! Bem-vindo entre nós! Parece uma brincadeira. Mas, na verdade, Mas é sério, né? é Um muito negócio sério. sério, né? Mais sério do que... Precisamos repensar. Precisamos a cada dia trazer o significado dessas expressões que ouvimos aqui todas as noites. Precisamos unir as palavras que ouvimos aqui do nosso professor e mestre e fazer com que tudo isso se Passamos torne uma ótima noite. realidade. Então, eu gostaria que cada um que estivesse ouvindo lembrasse dessas palavras que todas as noites são mencionadas aqui. Unidade e errade. Parece que não é para este tempo a errade. Tem todo um sentido. Mas não é porque você vai entender, vai enxergar que não é para este tempo, que você não deva começar, que você não deva, pelo menos, agir. Então, pense nisso. É para ontem isso, viu, professor Wilson? A etimologia da palavra. Sim. Que errad? A palavra hebraica aqui empregada para uma errad significa uma unidade composta. A palavra hebraica que expressa unidade absoluta é Yahid. Diferença entre errad e Yahid. Errad pode apenas significar uma unidade composta ou muitas coisas em uma. A unidade composta significa literalmente muitas coisas em uma, ou podemos dizer um coletivo em uma só ideia, conceito e prática sem divergências e etc. Então, diferença entre errad e Yahid. Errad, um em um coletivo. Yahid, individualmente. Muito bem. Bom, o que eu estou entendendo, Winston, é que ainda está tendo uma certa confusão entre o termo e o significado do termo. Exato. Tem gente querendo ser errad na individualidade, é isso? Digamos que tem gente que quer a errad agindo em Yahid. Ah, top. Ih, vai dar ruim isso, hein? Exatamente. Mas o sentido Gente da vida boa. está junto, não é, professor Thaís? Como é, Sandy? O sentido da vida está junto. Claro, com certeza. Mas é aquilo, viu, Sandy? Não é estar junto porque está se sentindo pressionado, né? Ou aquele sentimento de autocobrança e coisa tal. Não. É o desejo de estar junto porque realmente alcançou o entendimento dessa necessidade, por exemplo, né? Eu pelo menos, nunca fiz distinção entre
uma reunião onde todos estão no mesmo contexto e podem realmente ter esse contato físico, esse tete-a-tete, coisa e tal, com o estar reunido assim, né? Aparecendo em quadradinhos pequenos, numa transmissão ao vivo, por exemplo, porque a questão não é estar reunido no físico ou estar reunido no virtual. A questão é estar reunido com entendimento, né? Exatamente. Quando a gente se reúne com entendimento, não importa como a gente se reúne, né? Importa que a gente está reunido. Para mim é a mesma coisa, de estar com vocês pessoalmente, poder abraçar vocês, né? E estar com vocês assim, virtualmente. E também poder ter aquela sensação de estar abraçando a todos, vamos dizer assim, né? Professor Altair, sabe uma Sim. coisa que me veio aqui agora? Vou ter que rasgar a seda, não tem outro jeito. Um exemplo, para mim, muito claro. A chamada da escola de Vila Velha. Eles pegaram a tomada de grupos de pessoas, que eu entendo que são pessoas de grupos bem distantes de um dos outros, que se reúnem entre eles, mas que, no encontro do geral, todos estavam numa reunião única. Para mim, este é o exemplo muito claro. Se não é exatamente como eu estou imaginando, mas é como eu enxerguei. Porque ficou muito interessante a forma como a Escola do Espírito Santo fez a chamada para mostrar o encontro deles. Focou grupos, mas num único, num todo. Acho que fui claro com relação a isso, não fui? Perfeito. E eu quero ouvir a escola de Vila Velha. Isso aí. Agora, eu queria ainda falar algo, complementando tudo isso que está sendo dito. Eu percebo que, por exemplo, já é difícil para muitos terem um entendimento que quando está dando ouvidos, quando está considerando assim como os cristãos de Bereia. Quando está considerando que quem está à frente de um determinado trabalho realmente está demonstrando o mesmo comportamento de Cristo, assim como Paulo fez, já é difícil lidar com aquele desapego, no sentido de somente Jesus Cristo, somente a pessoa de Jesus, somente o nome de Jesus. Eu não sigo outra pessoa, eu não me manifesto em nome de qualquer outra pessoa. Aí, o que acontece? Qualquer um que, entre aspas, parece que quer tomar o lugar de Jesus, a gente já tem aquela dificuldade, né? A gente já tem aquela dificuldade de
dar ouvidos, de se atentar para aquilo que essa outra pessoa está ensinando, vamos dizer assim. Mas eu falei isso num dos reverberandos dessa semana, que se a pessoa foca demais na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Criador encarnado, ou foca demais no nome, o nome que está acima de todos os nomes. Só que, se essa pessoa, no dia a dia, não coloca em prática os ensinamentos dessa pessoa que tem um nome que está acima de todos os nomes, se você não coloca em prática os ensinamentos dessa pessoa, então você está sendo extremamente hipócrita. Por quê? Se você valoriza a pessoa, você valoriza o nome, mas na hora de colocar em prática os ensinamentos, você age totalmente de forma contrária. Como é isso? Como é isso? Aí chega alguém e fala, eu sou Jesus encarnado. Blasfêmia, heresia. Ô, professor, e tem outro detalhe, né? Muitos falam em nome de Cristo e cometeram tragédias inimagináveis. Justamente. Então, tipo assim, o que adianta falar em nome de Cristo e, como o senhor disse, né? Tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É complicado, né? É difícil. Sim. Aí, Estefânio, Winston, demais, onde é que eu quero chegar? Já foi assim, de certo modo, complicado a gente assimilar essa questão de que aquele que está sendo imitador de Jesus, ele pode e deve ser considerado uma extensão de Jesus. Aí, a gente realmente vê que os ensinos do professor tão pautado na coerência e coisa e tal. Aí a gente vence o primeiro querubim. Então, não é a questão da pessoa de Jesus ou a questão do nome de Jesus. Porque Paulo deixou claro, né, que não era mais ele que estava vivendo, mas era Cristo vivendo através dele. Cristo estava sendo visto através dele, né? Então, a gente começa a olhar com outros olhos esse trabalho precioso que está sendo realizado pelo nosso professor. Aí, gente, tem um outro querubim a ser vencido. Tem alguém que está como discípulo, aluno desse professor, que enxerga uma forma de atender o todo e começa a se posicionar no sentido de atender o todo. Mas ele ainda é só um aluno. Ele ainda é só um aluno. A intenção dele é boa e aparentemente ele está na visão correta. Mas que história que é essa dele decidir as coisas e todo mundo acatar? Ele é só um aluno. Tudo bem, eu entendo que ele está tendo a visão do todo, mas, gente, eu imaginei algo diferente. E eu estou entendendo que o X, ele enfatiza, por exemplo, essa questão da liberdade. E, gente, eu só vou responder rapidamente aí o Lucas Sampaio, mas eu quero retomar essa questão aí. Assim, a gente acredita
que existem 2 tipos de ateus. Pelo menos eu entendo assim, né? 2 tipos de ateu. Aquele que se tornou ateu por reacionarismo e aquele que se considera ateu porque ouviu falar de um Criador que não tem nada a ver com aquele que fez todas as coisas. E é ensinado aí pela maioria das pessoas como sendo único e verdadeiro. Então, tem o ateu coerente e o ateu reacionário. Voltando, gente. Esse aluno está bem intencionado e ele está querendo fazer algo para atender o todo. Só que nem todos estão concordando com a maneira como ele está enxergando as coisas. E aí, como é que a gente faz? Será que a gente tem que esperar ele evoluir mais, ele estar também na condição, sei lá, de um professor, de um representante mesmo aí, de um trabalho maior, para a gente também começar a dar importância para aquilo que ele está propondo, vamos dizer assim? Olha aí, a Escola de Capixaba conosco! Boa noite!